Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto bem interessante, onde ela nos fala sobre a área do círculo. Gente, quando a gente fala em círculo, eu estou falando da parte de dentro da circunferência. Logo então, não existe área de circunferência. Até porque circunferência, quando a gente fala nessa palavra, eu estou tratando do contorno circular. Aqui nesse caso, dessa parte verde aqui somente, tá bom? E quando a gente falar em círculo, é toda a parte interna da circunferência. Mas não se esqueçam que esses elementos aqui dentro, eles pertencem tanto à circunferência quanto ao círculo. Neste caso aqui, nós temos o raio e o diâmetro, onde o raio ele equivale à metade do diâmetro. E o diâmetro é uma corda onde, obrigatoriamente, essa corda ela passa pelo centro-O da circunferência, ok? Então o que acontece? Para que a gente possa calcular a área de um círculo, eu vou utilizar esta formulazinha que nós temos. Π vezes r ao quadrado, ou na verdade, π vezes o valor do raio elevado ao quadrado, onde o π ele equivale a 3,14, até porque é o seguinte, o π é o número irracional. Sendo um número irracional, ele é um número infinito em casas decimais e nós não temos um período nessa sua parte decimal. Então, é óbvio que 3,14 é apenas uma aproximação. Eu só estou pegando as duas primeiras casas decimais, já que para a gente é o suficiente, tá bom? Ok, então aqui eu tenho o A, que significa área, o π, que vai ter sempre esse valor de 3,14, e o raio, que vai depender sempre do tamanho da nossa circunferência. Então, por exemplo, se aqui eu tenho um diâmetro igual a 30 centímetros, automaticamente o raio é igual a 15, até porque o raio é a metade do diâmetro. Então, é bom você atentar sempre quando a questão vai te informar os dados. Se ela te informar o raio, bacana, aquele já é o valor. Se a questão te informar o valor do diâmetro, basta você pegar esse valor numérico e dividi-lo por 2, tendo assim o valor do teu raio, o qual vai ser utilizado aqui na fórmula da área, beleza? Vejamos aqui um exemplo então, reparem. Vamos supor que a questão peça que você calcule a área deste círculo aqui, onde o diâmetro é 30 e o raio é igual a 15. Logo então, nós queremos determinar qual é a área deste círculo. O π é igual a 3,14 e o raio vale 15, beleza? Então o que acontece? Vamos calcular. Como eu falei para vocês, a fórmula é π vezes o raio ao quadrado. Então eu vou ter a área igual a 3,14 vezes 15 elevado ao quadrado, onde 15 elevado ao quadrado, não se esqueçam que se eu tenho 15 e ele está elevado ao quadrado, é porque eu tenho que multiplicar o 15 por ele mesmo. Vejamos aqui essa multiplicação então. Eu tenho 15 vezes 15, 5 vezes 5 é 25, vai 2, perfeito? 5 vezes 1 é 5, com mais 2 é 7. Tira uma casa. 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 1 é 1. Somando eu vou ter 5, 7 mais 5, 12 sobre 1, e aqui no caso vai ficar 225, que realmente é o valor de 15 elevado ao quadrado. Então nós temos 3,14 vezes 225. E aí vamos resolver agora esta multiplicação, ó. 225 vezes 3,14. E a multiplicação aqui, pessoal, eu vou fazer da forma normal, da forma que a gente está acostumado a fazer, ok? Vejamos, 5 vezes 4 é 20, vai 2. 4 vezes 2 é igual a 8, 8 com mais 2 é 10, vai 1. 4 vezes 2 é 8, com mais 1 aqui de cima que sobrou, ficou 9. Como já acabou, tira uma casa, continua. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 2 é 2. Tira a outra casa e continua a multiplicação, ó. 3 vezes 5 é 15, sobe 1. 3 vezes 2 é 6, com mais esse 1 que vai ficar igual a 7. E 3 vezes 2 é igual a 6. E aí, pessoal, depois que você faz todas essas multiplicações, a gente vai fazer o quê? Somar os seus resultados. Então, reparem, aqui é 0,
0 com mais 5 é 5. 9 com mais 2 é 11. 11 com mais 5 é 16. Sobe 1, certo? 1 mais 2 é 3. 3 mais 7 é 10. Sobe 1. 6 e 1, 7. Nesse caso aqui, pessoal, então, da multiplicação, quando você tem um número decimal onde esse número possui duas casas decimais, essa quantidade de casas eu também tenho que tirar no seu resultado final. Então, se eu ler aqui esse número do jeito que aqui está, nós temos 70.650. Só que esse número é decimal. Eu vou tirar duas casas. Isso quer dizer, então, que a área deste círculo equivale a 706,5 centímetros quadrados. Aí tu pergunta o seguinte, professor, peraí, aqui ficou 0,50 e aqui foi 0,5. Por quê? Porque, gente, quando você trabalha com número decimal e a parte decimal ela acaba em 0, você pode esquecer o 0 que não vai fazer diferença nenhuma na tua resposta final, tá bom? Então, por isso que aqui a nossa questãozinha, ela está tratando como área 706,5 centímetros quadrados. E também importante, tá? Pelo fato de se tratar de área, não se esqueçam que a unidade de medida sempre deverá ficar elevada ao quadrado. Logo, então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com metros, seria metros quadrados. Com quilômetro, quilômetros quadrados, e assim segue sempre essa ideia, tá bom? Sendo assim, então, a gente finaliza aqui a nossa aula, onde ela foi sobre a área do círculo, sendo que eu te mostrei que a fórmula da área ela é dada por πr ao quadrado, e essa área ela depende diretamente do tamanho do raio. Sendo que esse raio, dependendo da questão, ele vai ser sempre a metade do diâmetro. Como assim dependendo da questão? Porque de repente tu vai ter uma questão, uma atividade, sei lá, onde ela vai te informar o diâmetro. E aí basta você pegar esse valor e dividir por 2. Em seguida eu te mostrei como que a gente aplica essas informações na forma do cálculo de área, finalizando assim e achando o nosso valor numérico que representa a área deste círculo. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!